Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast oficial do Corecon, o Corecast. E hoje nós temos um convidado muito especial. Antes de apresentá-lo, deixa eu falar para você que nós estamos aqui no oferecimento do estúdio Amazônia Podcast. Quando você quiser fazer o seu podcast ou gravar um vídeo, uma videoaula, pode contar com as instalações do Amazônia Podcast. Bem, vamos falar do nosso convidado. Nós temos aqui o presidente da Federação do Comércio do Estado do Amazonas, Dr. Aderson Frota. Seja muito bem-vindo, Aderson. Doutor Evangelista, Marcos Evangelista, é uma honra estar aqui com o senhor, é uma honra estar presente a este ambiente de economia, que isso é muito importante, é a nossa vida, é a nossa atividade. E hoje eu sempre digo o seguinte, olha, economia, política e sociedade estão entrelaçadas. Com certeza. Toda vez que a economia ela cresce, ela aumenta o número de empregos, ela aumenta a renda, aumenta a qualidade de vida, ela puxa todos esses benefícios que são importantes. Então, a gente falar de economia é uma coisa que realmente nos compete muito. Muito legal. E o Aderson já trouxe aqui uma notícia muito importante para mim. Eu estava vendo os números, vamos já falar sobre esses números que ele está compartilhando conosco. Mas antes, Aderson, eu queria fazer uma pergunta. Seu panorama aí do comércio para o ano de 2023, sabendo que houve uma mudança presidencial, e qualquer mudança, independente de quem esteja, sempre traz um impacto. A sua noção do que pode ser 2023 para o comércio do estado do Amazonas. Presidente Marcos, eu quero que me permita fazer um pequeno preâmbulo. Ok, você está à vontade aqui. Em 2022, nós tivemos um ano atípico. No começo do ano, nós tivemos a escalada do petróleo. Isso, a gente aumentou energia, aumentou combustível, aumentaram os fretes, aumentaram as operações portuárias. Isso tudo refletiu no preço das mercadorias, indubitavelmente. Num segundo momento, nós tivemos um evento externo, mais outro evento externo, que foi a guerra da Ucrânia, que privou a agropecuária dos insumos necessários, dos fertilizantes fundamentais. Isso também agregou aumento no custo de vida, principalmente no preço dos alimentos. Depois disso, nós estávamos vivenciando um ano político. E aí o governo, preocupado com a disparada da inflação, com o aumento de preço, ele convocou o Banco Central para realmente produzir uma fórmula de contenção. Essa fórmula de contenção foi exatamente trazer a taxa Selic de 2% para 13,75%, e isso, em consequência, puxou os juros bancários para níveis muito elevados. O que aconteceu em decorrência disso? Quando a taxa de juros bancários sobe, ela gera uma inadimplência automática. Aí nós tivemos um quadro realmente difícil e extremamente preocupante. 80% das famílias ficaram endividadas. E mais de 50% ficaram inadimplentes, sem poder pagar, sem ter capacidade de cumprir uma carga de juros tão pesada. O que acontece isso? Primeiro, corrida do petróleo. Segundo momento, os fertilizantes que repercutiram nos preços. A alta dos juros que acabou atingindo a população e o consumidor, vitimando 80% das famílias que ficaram sem poder pagar, com dificuldade ao crédito, negativadas, e isso derruba exatamente a economia. O comércio caiu, o comércio sofreu. E o que vem nessa esteira? O desemprego. Quando o desemprego aumenta numa proporção muito forte, o que acontece? Uma crise social. Sim. Aí há mais assalto, há mais demanda hospitalar, mais demanda policial, mais desagregação familiar. Isso tudo gera custos para o Estado. Isso foi uma das coisas que nós fizemos questão de colocar na pauta toda vez que a gente discutia com as autoridades. Olha, não pensem que o desemprego fica no quadrilátero da empresa. Ela tem uma repercussão muito mais pesada, muito mais difícil do ponto de vista social. Porque um pai de família que tem filhos pequenos, pedindo comida toda hora, o pai vai ao desespero, ele vai buscar uma solução, ou drogas, ou assalto, ou qualquer outro tipo de busca ele vai fazer. Então,
Isso a gente tem que pensar em economia no contexto. Economia, política e sociedade estão entrelaçadas. É uma realidade que não se pode, digamos assim, abandonar nem perder o foco. Por quê? No momento em que nós temos a restauração da economia, a economia gera o quê? Ela puxa para cima o total da movimentação, aumenta as contribuições para o Estado realizar as suas ações, aumenta o número de empregos, aumenta a renda e aumenta, de um modo geral, a qualidade de vida da população. Então, 2023, nós tivemos, além desses 4 elementos, 2 externos e 2 internos que aconteceram, nós temos o problema da transição. Nós saímos de um governo com um viés e entramos num governo com outra fisionomia, com outras propostas, com outras preocupações. Claro, todo mundo sabe que no momento em que você muda de cenário, até que haja uma acomodação, existe uma dificuldade. Agora, nós temos um momento difícil, porque nós temos no país digamos assim, uma divergência polarizada, uma divisão do Congresso Nacional. Isso tudo vai dificultando. Por quê? Porque a economia depende muito dos humores políticos. Quando os humores políticos se alteram, cai a taxa de segurança e a taxa de segurança acaba desnivelando os negócios. Então, nesse momento de 2023, nós estamos esperando que as coisas se acomodem, que o Congresso possa vivenciar um momento de maior, digamos assim, atenção com os problemas da economia. Precisa focar na economia, mas olhando para o efeito social. Quando a economia cresce, crescem todos os benefícios. O número de empregos aumenta, a renda se amplia, a qualidade de vida das famílias também se fortalece. Então, tudo isso gera o quê? Gera um momento de paz, gera um momento de progresso, gera um momento de prosperidade que é altamente positivo. Então, a nossa expectativa é de que nós vamos ter um 2023 um pouquinho menos problemático do que nós tivemos em 2022, porque 2022 foram 2 cenários externos, 2 cenários internos que acabaram criando esse paiol de dificuldades. Mas agora a nossa preocupação é que esse momento se estabilize e que nós possamos voltar a ganhar corpo. Se bem que, doutor presidente Marcos, o comércio, isso aí já é tradicional, já mais ou menos aferido. O melhor momento do comércio, ele começa no Dia das Mães. Está se aproximando, né? Que é agora, no começo de maio, e entra no verão, que é o melhor momento. Porque a pandemia, ela teve alguns efeitos drásticos, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social. O que antes o consumidor não tinha percepção, passava por cima, não avaliava, hoje não. O consumidor tem outro perfil, uma outra arquitetura, Antigamente, o consumidor não levava em consideração as dificuldades de trânsito. Nós somos uma cidade que está beirando quase 900 mil automóveis. Então, nosso trânsito realmente é complicado. Outra coisa, o consumidor antigamente não avaliava o tempo que ele levava no trânsito, a dificuldade de estacionamento, o custo do estacionamento. E hoje ele já agrega mais uma coisa, que é o problema da segurança. Então, esses fatores, né? Todos mudou toda a fisionomia, toda a arquitetura do consumidor. Então, ele está muito perceptivo. Então, essa é uma coisa que a gente tem que avaliar sempre. Excelente. Pegando carona no que você acabou de falar, como é que vocês estão pensando em enfrentar os e-commerces que estão cada vez maiores? A gente tem visto o número de vendas cada vez aumentando. Inclusive, essa semana teve a questão da taxação daquela loja lá, Shein, né? Da chinesa, questão que tinha isenção. Tirem isenção, coloquem isenção, agora novamente manteve a isenção. Essa questão dos e-commerce quanto à questão dos nossos comércios locais, vocês estão pensando em alguma estratégia para se adaptar? Qual que é a posição da federação diante disso? Olha, o nosso cenário é de preocupação, porque, na realidade,
o que se aventou no primeiro momento era taxar todas as suas vendas, independente de valor. Isso atingiria totalmente, equilibrando esse momento de dificuldade. A concorrência, né? Porque aquelas vendas que são feitas pelo e-commerce, elas não têm taxa, não têm impostos. Então ela desequilibra uma empresa que está estabelecida, com Sim, pessoal, total. com encargos sociais, com tributos, e aí ela desequilibra totalmente. Isso faz o quê? Faz com que isso repercuta na economia, no desenvolvimento da própria atividade econômica, e vai gerar o quê? A consequência mais imediata, que é o desemprego. Com certeza. Então, o governo repensou algumas estratégias, mas simplesmente focalizou numa coisa que a gente já estava observando. É que as vendas, elas são divididas, elas são parceladas para não entrar nos $50. Sim. E, no entanto, você faz uma compra e o que acontece? O consumidor faz uma compra de um valor que vai a $400, $500, $600. Aí eles despacham por etapa, para não ferir aquele limite. Então, dá aquele jeitinho. Aí o jeitinho. Agora, tem que haver um rigor no processo fiscalizatório. Porque se não houver, como é que a maioria, 95% das vendas está abaixo de $50? Isso é uma coisa mais ou menos perceptível que não é real. Essa é a preocupação. Agora, o comércio está reclamando, o comércio está sofrendo, isso é muito grave. E não é proteger a economia, é regularizar o procedimento comercial que está se beneficiando por não pagar uma carga tributária tão elevada. Muito bom. Vamos falar agora do material que acabei de receber. O presidente acabou de compartilhar conosco números realmente bastante interessantes. Até falei para ele que eu tenho que refazer o meu discurso. A gente dá muita entrevista, a gente sempre fala nas indústrias, mas ele está mostrando os números aqui que o comércio tem uma grande participação na economia do estado do Amazonas. Eu gostaria, Adesso, que você comentasse com a gente a questão da participação do comércio e a preocupação diante de uma reforma tributária que está se aproximando. Nós já tivemos aqui o secretário Paulderney, trouxe as suas preocupações, mas por incrível que pareça, todo mundo que vem aqui fala muito das indústrias, né? Foi muito bom você estar aqui conosco hoje, principalmente compartilhando esses números. Queria saber sua opinião. Primeiro, como foi feito isso aqui, muito legal, precisa ser divulgado, a participação realmente do comércio na nossa economia é bem superior à indústria, e a preocupação de vocês quanto à questão da reforma tributária. Presidente Marcos, quando nós resolvemos fazer esse trabalho foi precedido de traumas que nós vivenciamos no momento da Covid. Aí nós presenciamos o desapreço, a desatenção, as acusações infundadas das autoridades. Não, é o comércio e serviços que são responsáveis por toda a contaminação, são vocês que provocam a circulação de pessoas. E a gente ficou sem poder contestar no momento de uma crise onde você não tinha elementos, você não tinha dados para fazer a defesa de forma consciente. Aí nós fomos fazer o ABC. Os supermercados e as drogarias não podem fechar, por lei. Sim. Nós levantamos todas as drogarias com todos os seus filiais, todos os supermercados com todas as suas filiais, e dentro de um panorama de 154 mil empresas existentes, não representar nem 1%. Hoje nós temos 154 mil. 154 na mil. Na capital ou no Amazonas? No Amazonas capitalizado, quer dizer, reunido no contexto, né? Legal. Aí você veja, então o que nós representamos não é nem 1%, mas vamos diminuir mais. Aí eu dizia para os procuradores, para os órgãos de controle, 97% dos estabelecimentos comerciais não aglomeram. Loja de armarinho, loja de autopeça, loja de material de construção, loja de calçado, loja de fazendas, de tecido. Nenhuma desses estabelecimentos aglomera. O local onde tinha aglomeração no começo do Covid foram os supermercados. Nós chamamos a Associação dos Supermercados, chamamos os principais empresários do segmento e conversamos. Vamos fazer uma regra.
vamos diminuir esses impactos, essas contaminações. Aí nós estabelecemos uma regra com os próprios supermercados. Ou seja, só podiam entrar tantas pessoas por metro quadrado de estabelecimento, de loja. Pronto. Acabaram as aglomerações. Tem alguma aglomeração? Sim, porque as pessoas às vezes não têm muito respeito por alguns, mas nós botamos álcool gel, botamos máscara, criamos o distanciamento, evitamos qualquer tipo de aglomeração. Então, enfim, nós cumprimos todo o ritual que o governo nos impôs. Nos impôs com regras que a gente compreendia. O objetivo era proteger a saúde da população. O objetivo era resguardar a população de coisa. E no momento em que o governo viveu um momento delicado, faltou oxigênio, faltou insumo, faltou respirador, Então, aquele momento foi um momento de pânico, de dificuldades, e nós, em função da nossa pouco entendimento, do conhecimento do que nós éramos, nós fomos convocados na segunda etapa do Covid. No dia 23 de dezembro, eu recebi, às 18 horas do dia 23 de dezembro, comércio ainda meio ativado, recebendo um convite para estar às 10 horas da noite no centro de instrução lá na de Araújo, que o governador estava convocando. Eu mais ou menos imaginei qual seria o desfecho. Mas nós chegamos lá e, para surpresa nossa, nós fomos mais uma vez detratados, acusados, dedo em riste, apontando para a gente como nós fôssemos os culpados de tudo aquilo. E saímos de lá às 2h, às 2h30 da manhã do dia 24, com o veredito: comércio fechado mais uma vez. E aí eu recebia, que um dos que estava à frente desses entendimentos, eu recebia telefonema, eu recebia injúria, eu recebia trote de todas as naturezas. Rapaz, o que tu está fazendo aí? Que não resolve o nosso problema? Tu está vendo a gente morrendo aqui? Eu digo: calma, rapaz, eu sou um dos membros do comitê, mas não sou eu que resolvo. São as autoridades de saúde, são as autoridades sanitárias, são os ministérios, os órgãos de controle e principalmente o governador. Então, eu falo, mas eu não sou autoridade. Eu sou a pessoa interessada em resolver, mas não decidir. Não sou capaz de decidir. Então, o que eu quero é a compreensão, é o apoio, é a solidariedade, acima de tudo, porque nós sabemos o que nós estamos sofrendo. Não são alguns segmentos, todos nós estamos sofrendo inclusive com uma ameaça de multa estabelecida pelos órgãos sanitários de 150 mil reais por cada infração que fosse absurdo, né? Então, alguns empresários dizem: olha, eu não faturo isso nem em 2 anos, como é que eu vou pagar de multa? Então, houve prisões injustas, houve constrangimentos de formas desnecessárias, mas superamos, vivenciamos. Com esse trauma é que nós, por que isso aí? Por que tanta, digamos assim, desapreço, desatenção, digamos assim, ojeriza a nossa atividade, considerando que nossa atividade é fundamental. Por que fundamental, presidente? Porque nós é que escoamos a indústria. A indústria não atende ninguém. Sim, a indústria sem comércio. Nós escoamos a indústria, nós escoamos os produtos da agropecuária e ainda por cima nós somos os primeiros responsáveis por qualquer problema que aconteça. Se nós vendemos um celular e o celular der defeito, o lojista não vai na fábrica, o cliente não vai na fábrica, ele vai diretamente à empresa que vendeu e o empresário, por lei, pelas determinações do PROCON, ele é obrigado a devolver o dinheiro ou repor a mercadoria sem defeito. Então, nós somos os primeiros. Primeiro, atendemos a população, nos deslocamos na cidade inteira para atender a população, abrimos crédito, entregamos sem custo, fazemos as promoções, estamos ali à disposição para atender o cliente às 24 horas do dia. Tem empresas que não fecham, tem empresas que funcionam sábado, domingo, feriado. Então, esse compromisso é um compromisso que nós assumimos com consciência, com responsabilidade. Tanto prova que nós fomos os primeiros a aderir. No momento em que o comitê decidiu que todos os estabelecimentos tinham que estar fechados
e aqueles que tivessem alguma autorização para funcionar em drive-thru teriam que ter álcool gel, máscara, observar distanciamento, não gerar aglomeração, para que a gente pudesse atender a população sem consequência. E nós o fizemos, e tanto prova que o próprio comitê, através do governador, manifestou isso. Olha, eu quero agradecer a prontação de todos os representantes das empresas comerciais que estiveram aqui e se comprometeram e cumpriram rigorosamente todos os requisitos. Excelente. Então, o que a gente se dispôs nesse momento? Como nós sofremos alguns traumas, algumas escoriações que ficaram até hoje, nós dissemos, mas por que esse sentimento? Por que essa discriminação? Por que esse tratamento tão cruel com a atividade que está presente junto à população, para atendê-la, para abastecê-la, de todas as mercadorias, de todos os serviços, para levar todo o conforto de quem se desloca pelo estado inteiro, por todas as cidades, capital e cidades do interior. Aí nós começa a dizer, o que é que nós somos, afinal? O que é que nós representamos? Será que nós somos tão frágeis? Então nós fizemos um estudo contextualizando a economia, não é confrontando, não é comparando para efeito pejorativo, não. Nós contextualizamos a economia, mostrando que a economia é formada dos setores terciário, que é comércio e serviço, do setor que é a indústria, e o setor agropecuário. Nós mostramos o que é que cada um desses setores representa. Aí nós fomos perceber que nós somos quase 50% do PIB, 47% do PIB, é um número expressivo, com 70 bilhões de participação na formação do PIB, que nós somos o maior contribuinte de recursos que o Estado gasta para atender nas suas ações à população. São 57% do ICMS que o Estado arrecada, não é pouco. Nós recolhemos só em 2022 7 bilhões e meio. Então, isso é expressivo. É preciso que as autoridades saibam desses números, saibam do nosso papel, saibam da nossa preocupação, da nossa responsabilidade. Outro detalhe importante que é preciso a gente dizer com muita ênfase: nós somos responsáveis por 70% de todos os empregos diretos, segundo o CAGED. Nenhum dado que foi apresentado aqui deixou de ser oficial. Todos são oficiais, são dados apanhados junto à Secretaria da Fazenda, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, junto ao IBGE, que é um órgão federal, e junto ao CAGED, que também é órgão do Ministério da Economia e Trabalho. Então, tudo isso são números oficiais, coletados de forma consciente, responsável, sem nenhuma manipulação, mas mostrando no contexto que nós somos o parceiro mais importante do governo, do Estado, da população, porque nós é que abastecemos, nós é que empregamos mais, nós é que recolhemos mais recursos para que o Estado possa agir. Então a nossa responsabilidade é muito grande, mas nós temos que não só ter essa responsabilidade, nós temos que mostrar o que nós somos, falar do nosso papel, da nossa importância, da nossa consciência, da nossa responsabilidade de deslocar, de entregar, de responder, de estar presente na vida da população. Isso é a missão mais nobre que nós temos. Sim, somos a maior parcela do recolhimento dos recursos do Estado? Somos. 57%. Somos a maior parcela do PIB, da formação econômica do Estado? Somos. Somos os maiores empregadores, mas a nossa maior glória é estar presente na vida da população, atendendo a população, levando todo o atendimento das suas necessidades de serviço, de mercadorias, estar presente no dia a dia da população. Isso é fundamental. Tanto que no momento da Covid, quando o comércio fechou, nós inclusive colhemos alguns depoimentos, diziam mesmo assim: ei, nós não compramos só comida e remédio, não, nós precisamos de outras coisas. E como é que faz? Onde é que nós vamos resolver? E isso desagrega todo o funcionamento da família, e isso é preocupante. Então,
Essas foram as coisas que nos motivaram a produzir isso, presidente. Legal, excelente. Um trabalho Produzindo belíssimo. isso, nós estamos mostrando um pouquinho do que nós somos para que o apreço, para que o respeito, para que essa discriminação não prevaleça. Nós temos que mostrar o que nós somos para dizer, olha, nós não somos qualquer um. Nós somos o melhor parceiro dentro da economia, nós somos o melhor parceiro do governo e do Estado e da população. Então, excelente. E o nosso telespectador que quiser ter acesso a esses números já está no seu site? nós vamos colocar. Vai colocar Em primeira mão para o Olha só, que muito legal. Mas eu adianto para você que está nos acompanhando, realmente os números são bastante expressivos, superando praticamente em todos os itens o número das indústrias. Né? Grande abraço ao meu amigo Nelson Azevedo, que é meu ex-presidente, meu amigo do conselho. Os números, Nelson, realmente estão bastante interessantes. Parabéns pelo trabalho. E quanto à reforma tributária, presidente? Tem muitos falado nisso. Vai sair, não vai sair? Qual é a sua percepção sobre esse assunto? Presidente Marcos, a nossa percepção é o seguinte: pelo desenho da maioria dos deputados com quem nós conversamos, de algumas autoridades com quem nós conversamos, infelizmente, o setor mais atingido pela reforma tributária será o setor de serviços, que vai sair de uma taxa oscilando entre 7% e 11% para 25%, como é a proposta. Sabe o que significa isso? Quase 3 vezes, quase 300% de aumento. Opa! Aí alguém pergunta, mas por que você está tão preocupado? Porque vai sair de 11% para 25%? Não tem motivo. Tem. Porque o setor de comércio e serviço é o maior empregador. E se esse setor sucumbir com dificuldades, quem vai sofrer é o trabalhador, que vai perder o emprego, que vai perder a renda, que vai viver dificuldade. E essa dificuldade não é só no trabalhador, ela recai na família toda. E isso nos preocupa. Nós temos, olha, eu sempre dizia que nós sempre temos uma percepção diferente. Nós temos uma proximidade tão grande com os nossos colaboradores que às vezes nos compromete muito mais, nos impõe um pouco mais de emocionalidade no relacionamento. Então, essa é exatamente a importância. Então, o que nós pregamos? Dentro da nossa linguagem comercial, a gente sabe o que é um balanço. O balanço é receita e despesa. Quando a gente fala de reforma tributária, nós estamos falando de receita. E se nós não focalizarmos a despesa, como é que nós vamos fechar esse balanço? Primeira colocação. Segunda colocação é que não basta só simplificar a legislação. São 496 mil regras tributárias no Brasil. Ninguém cumpre. Eu sempre disse outro dia para o próprio secretário da Fazenda, olha, o nosso regulamento do ICMS é uma coxa de retalhos infinda. Ninguém consegue entender aquilo, ninguém consegue explicar, é um negócio muito confuso. Bom, aí você simplifica a legislação, enxuga o número de impostos, mas acima de tudo nós precisamos de outra coisa. Até hoje, é uma outra bandeira que nós vamos levantar com muita calma para mostrar o seguinte: toda atividade econômica repassa a carga tributária para o consumidor final. Toda, a indústria, a agropecuária, o comércio, o setor de serviço, todo mundo repassa a carga tributária para o bolso do consumidor final. Então não é o comércio que paga, não é o comércio que... Não, nós pagamos, não, nós contribuímos fazendo a nossa parte. No preço está embutida a carga tributária de qualquer produto, de qualquer serviço, e nós apenas recolhemos ao Estado. Isso não se pode perder de vista, que o consumidor tem que ter consciência. Por isso é que nós pregamos não só a reforma em si, também olhando para a figura da despesa, mas da modernidade. O que seria isso, presidente Marcos? A modernidade é copiar um modelo que já existe nos países mais evoluídos. Por exemplo, Estados Unidos. O consumidor chega lá para comprar uma caneta. Quanto é que custa essa caneta? Custa $10. Ele sabe que aquele ali é o preço
do objeto que ele está comprando. E quando ele chega no caixa, ele paga o preço do objeto e mais a carga tributária. Aí o consumidor fica sabendo quanto ele paga, qual é a contribuição que ele está dando para o próprio Estado e para o próprio governo. Aí ele passa a ter um nível de responsabilidade e consciência que realmente ajuda, porque, no entanto, o que acontece? Nós, de certa forma, pelos anos que estão sendo praticados, nós deixamos o governo embutir nos nossos preços a carga tributária. Então recai sobre quem atende toda a ira. Agora, com esse aumento que vai ter de carga tributária, a ira vai recair sobre quem atende o consumidor. Pô, vocês já aumentaram de novo? Vocês já estão de novo? Quer dizer, isso não me surpreende quando eu vi agora uma pesquisa sobre a situação do consumidor, o índice de confiança do consumidor, e o consumidor diz de forma clara: o comércio, infelizmente, só visa lucro, é manipulador de preço, é manipulador de promoções e é sonegador. Eu digo, meu Deus, nós não fazemos mais nem o preço. Como é que nós somos sonegadores se nós pagamos o ICMS antecipado? Nós nem botamos a mão na mercadoria e já está pagando. Já estamos pagando. E hoje todo o comércio sabe que armazena mercadoria, mas o imposto paga. E aí? Colocação importante. Uma situação complicada. Demais. Mas, na tua opinião, vai sair essa reforma? Olha, a reforma tem que sair. Porque isso é... Até hoje, nós nunca tivemos um grau de consciência política no seio da população tão grande como agora. A população quer que a reforma saia, porque a reforma, à exceção do Amazonas, à exceção da Amazônia Ocidental, ela vai enxugar o número de impostos, ela vai simplificar a legislação, ela vai facilitar a operação de recolhimento de tributos, porque hoje, segundo a Fundação Getúlio Vargas, o presidente conhece bem, nós gastamos mais de 1.000 horas só na burocracia fiscal, só de burocracia. Não é pagando, é o custo da burocracia fiscal. É muito alto, envolve um número enorme de pessoas. Então, se simplificar isso, vai melhorar. Se as normas forem bem claras e cada vez menores, mais expressas, vai melhorar. Mas nós precisamos também dizer que a modernidade é fundamental, porque ela que vai dar consciência ao consumidor de quanto realmente ele paga, de qual é o desembolso que ele faz em termos de volume de tributos, para que isso não seja colocado em débito de uma categoria que repassa. Sim. A indústria repassa, o setor agropecuário repassa, o comércio e serviço repassa, todo mundo repassa e recai no consumidor e principalmente atingido aquela população que ganha menos. E é por isso a nossa grande preocupação, é que alguns setores que podem ser altamente prejudicados possam incidir numa crise muito grave. Por exemplo, hoje nós sabemos que pela própria evolução da tecnologia, a agropecuária está mecanizando. Sim. Quase não tem mais mão de obra física do trabalhador. A indústria, por sua vez, está robotizando. E só resta uma alternativa de emprego crescente e sólida, que é o setor de comércio e serviço. Excelente. É isso mesmo. Excelente. Olha, o papo aqui está muito bom. Já me deram o sinal ali do nosso time. Eu gostaria primeiro de parabenizar o trabalho do novo presidente da Federação do Comércio do Estado do Amazonas, Dr. Adesso Frota. Realmente, seu trabalho está excelente, a gente só escuta elogios. Esse trabalho aqui está maravilhoso, logo, logo ele vai estar divulgando no site. Você precisa ter acesso para conhecer os números. Presidente, suas considerações finais aqui no nosso Corecast. Presidente Marcos Evangelista, eu quero penhoradamente agradecer essa oportunidade. E o senhor percebe que eu falo com muito sentimento.
sentimento de quem está escoriado, de quem tem marcas na alma muito grandes desses momentos difíceis, mas, acima de tudo, sentindo que nós precisamos fazer um trabalho de restauração de conceito. Não é que eu esteja em confronto, nós temos que contextualizar a economia, sim. Nós não podemos mostrar o paletó sem... Mostra o paletó e não mostra a calça, ou mostra a camisa e não mostra a gravata. Não, é o contexto, é esse contexto, não é confrontando. Viu, Nelson? Não é confrontando, é contextualizando. Então, esse é o objetivo, mostrar o que nós somos, mostrar o que nós representamos, mostrar a importância do que nós fazemos e o que nos orgulha mais, nos dá muita responsabilidade, é atender com deslevo, com a educação, com responsabilidade à população. Excelente. De fato, nós estamos um time, indústria, comércio, serviços, somos um time só, estamos falando todos a mesma língua, como ele colocou ainda há pouco, nós estamos todos na mesma canoa. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, trouxe uma grande honra estar com você na tarde de hoje. Lembrando você que está nos acompanhando, esse é um programa com oferecimento do Estúdio Amazônia Podcast, está sendo repercutido não só nas redes sociais, canal do YouTube do Corecon e também no Spotify. Nos vemos aí no nosso próximo episódio. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência.